Uma dessas notícias é assim meio impactante, mas a gente já se acostumou com esse tipo de notícia. O deputado Eduardo Bolsonaro ironizou a tortura relatada historicamente aí pela jornalista Miriam Leitão da Globo News, hoje na Globo News. A jornalista, na época da ditadura militar, foi presa, foi torturada, e uma das torturas foi ela grávida ter ficado nua numa sala em que tinha uma jiboia. O deputado disse que ficou com pena da jiboia, né? O deputado Eduardo Bolsonaro. Mohamed, um texto que eu achei interessante é do colunista Jamil Chad, do UOL, do portal UOL. Ele disse que a maior divisão que existe hoje entre os seres humanos não é entre cristãos e evangélicos, cristãos e muçulmanos, esquerda e direita. É entre humanos e desumanos. Paulo, eu acho o seguinte, quando eu vejo um Augusto Heleno defendendo 64, eu entendo, eu justifico, ele está gagá. Quando eu vejo o ministro da Defesa fazer uma ordem do dia defendendo 64, eu acho que é falta do que fazer. Agora, quando eu vejo um retardado mental que foi criado como pitbullzinho pelo pai, que queria explodir bombas no governo Sarney para tentar a volta do regime militar, esse é o nível intelectual do Bolsonaro, que criou 3 filhos dizendo que eles podiam tudo. E com a intolerância como regra. Não é só homofobia, tá? A intolerância a tudo. Se você conversar com qualquer um dos 3, o Flávio ainda é o melhorzinho, porque os outros 2 você não consegue conversar. Aí vem Eduardo Bolsonaro, o Pop Pai e Pop Filho, é ele e o Bolsonaro, que foi autor de um dos maiores vexames na TV americana, porque ele foi dar uma entrevista para um jornalista americano de uma emissora que apoiava o Trump, e ele quis falar inglês. Gente, eu nunca dei tanta risada na minha vida, principalmente pela falta de autocrítica de uma pessoa, porque o apresentador dava risada. Não era só um inglês macarrônico, o cara não tem a menor noção de inglês na vida dele. Não faz isso. Usa o tradutor. Queria ser embaixador. Porque tinha experiência, porque fritou frango. Ainda confundiu dizendo que fritou hambúrguer. Ele trabalhou na KFC. Defender a ditadura para um boçal desse que não viveu a ditadura é uma piada. Mas o mais grave de tudo é quando a gente cai nesta frase que o Paulo falou de um comentarista da Folha. A tortura não pode ser defendida por ninguém, nem na guerra. Quando eu ouço um militar defendendo a tortura, dizendo que na guerra vale tudo, não, na guerra não vale tudo. A Convenção de Genebra é da Primeira Guerra Mundial. Como é que um militar é ignorante em relação a ela? A tortura não pode ser tolerada em nenhum caso. Quando a polícia diz que tem que fazer tortura para obter uma investigação, ela está reconhecendo que ela é incompetente, que ela é despreparada, porque investigação não se faz com tortura. Quando uma força armada pratica tortura com os cidadãos do seu país, pior ainda. Quando eu vejo um presidente da República que tem como ídolo Brilhante Ustra, o coronel Brilhante Ustra, e vejo militares o defendendo, eu fico pensando, como é que esses caras dizem que é homofóbico? Porque o Brilhante Ustra era uma bicha enrustida que adorava torturar mulheres. Porque era isso no Exército. Nas Forças Armadas tinha muito isso.
eles não podiam revelar isso, né? O Brilhante Ustra, porque nunca confessou, mas era uma coisa que é evidente, porque toda bicha enrustida não gosta de mulher, tem raiva de mulher. E o Brilhante Ustra, que além de tudo era uma bicha enrustida covarde, porque fazia isso porque a pessoa estava amarrada, como é que ele pode ser ídolo de alguém? Me espanta quando um general, eu ouvi o Hamilton Mourão dizendo que ele foi um grande comandante, um covarde que tortura mulheres, é grande comandante? Não, o grande comandante é aquele que lidera uma tropa com dignidade. Não um cara que tortura mulheres, que estão amarradas, porque ele não tem coragem de fazer com elas soltas, e cercado por uma entourage. Esse tipo de cara é o ídolo de vocês? É o grande comandante? Eduardinho, você leu o livro dele, né? Que eu acho que foi o único livro que você leu na vida. Você... Eu me espanto quando justamente eu vejo os bolsonaristas transformando em celebridades ou ídolos ou mitos esse tipo de gente. Tortura nunca pode ser celebrada. Se uma pessoa celebra a tortura, é porque ela não tem a menor empatia pelo ser humano. Como é que um cara desse vai ser pai? Como é que um cara desse vai ser padrinho de alguém? Como é que um cara desse pode representar o país num parlamento? Num país que tem crianças abandonadas, que tem gente passando fome. Que tipo de empatia esse cara tem com o problema dos outros? Aí a gente entende quando o Bolsonaro, se referindo às mortes de Covid, disse, sinto muito, o que eu posso fazer? A gente explica daí. Essa gente é psicopata, é a falta de empatia. Porque ele não consegue ter sentimento. É isso que a gente está vivendo. A coisa vai além de política, a coisa vai além de gabinete de ódio. É a falta de empatia que esses caras têm. E aquela pessoa que não tem empatia é um psicopata. E a gente começa a temer, e eu não sei, talvez um médico possa explicar isso, eu não sabia que psicopatia era genética. Mas no caso do Bolsonaro, foi.